Sejam todas bem-vindas, mulheres preciosas, mulheres enraizadas que tomaram a decisão de mais um dia. Todos os dias, né? Nós devemos escolher. Todos os dias, Deus nos dá a oportunidade de escolher a boa parte, de fazer escolhas que agradam, que honram ao Senhor. Bom dia, Leonora. Temos aqui uma participante hoje, meu amor. Seja bem-vinda. Lindeza, sempre aí se arrumando, deixando esse cabelo lindo para ir para a escola. Ai, coisa linda, né? São as crianças. Crianças são herança do Senhor. Louvado seja Deus por isso. Eu quero orar com você para darmos início ao nosso estudo. Mais um dia. Hoje, 24º dia do nosso devocional. Feche os seus olhos. Vamos consagrar esse tempo ao Senhor. A Ti rendo graças, Pai, porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Obrigada, Senhor, pelas Tuas misericórdias que se renovam sobre as nossas vidas todas as manhãs. Obrigada, Senhor. Obrigada pelo Teu amor. Obrigada, Senhor, pelo perdão que foi liberado sobre nós. Obrigada, Senhor, pelo sangue derramado na cruz. Esse sangue que nos purifica, que nos protege, que nos lava. Oh, Senhor, muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada por esse sangue que foi derramado na cruz, que nos liberta de todo pecado, que nos liberta de todo cativeiro, que faz com que todas as correntes sejam quebradas. Obrigada por ter acesso a Ti, Pai, em nome de Jesus. Obrigada porque foi pelo sacrifício vivo de Jesus na cruz que nós podemos hoje ter acesso a Ti. Nós não precisamos de intermediários, mas nós podemos nos achegar livremente, com ousadia, na sala do trono e falar com o Senhor. Obrigada pelo Espírito Santo, pela presença do Espírito Santo que nos forja, que nos fortalece, que nos capacita diariamente a alcançar a plenitude do varão perfeito, que nos constrange diariamente a nos tornarmos melhores, que nos constrange todos os dias e nos direciona diariamente a tudo aquilo que devemos moldar segundo os padrões do alto, sem nos acusar. Obrigada, Pai, porque o Senhor escolheu entregar o teu próprio Filho por amor a nós. Que amor é esse? Porque eu sei, Pai, que humanamente falando, eu jamais entregaria as minhas filhas para salvar ninguém, mas o Senhor escolheu entregar o teu filho para nos redimir de todo o pecado, mesmo ainda não te conhecendo, mesmo ainda não entendendo e não reconhecendo quão falhos somos, o quão falhas nós somos, Pai. Nos dê a capacidade de entender e compreender esse amor que alcança a nossa imperfeição, esse amor que está além das nossas imperfeições, que nós não precisamos ser boas, nós não precisamos ter grandes resultados, mas um amor que alcança e atinge o nosso coração da maneira que nós estamos agora, mas que não aceita que a gente permaneça da mesma forma. Um amor que deseja nos restaurar dia após dia, para que possamos viver a agradável, a boa, a perfeita vontade do Senhor, para que possamos viver a vida abundante que está disponível sobre nós e que foi declarada sobre nós. Que amor é esse? Ah, Senhor, que nessa manhã nós possamos acessar um novo conhecimento, que nós possamos acessar a tua vontade sobre nós,
Por isso nós colocamos, Pai, a nossa mente cativa ao teu trono, o nosso coração cativo ao teu trono, para receber a boa palavra que vem do Senhor, a semente que vem do Senhor seja plantada nessa manhã em terreno fértil, em terreno, em terreno regado pelo Espírito Santo, e que venha frutificar, Senhor, que venha produzir a 100 por um. Oh, Pai, obrigada por essa palavra que molda o nosso coração, que molda o nosso caráter. Obrigada, Senhor, por esse devocional que estamos lendo todas as manhãs. Obrigada pela vida da pastora Viviane Martinello, que foi um canal de bênção e continua sendo um canal de bênção sobre as nossas vidas. Abençoa a casa dela, Pai. Nós honramos a vida dela. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Abençoa cada mulher que está decidida, que toma a decisão de ligar essa sala, de entrar nessa sala para aprender um pouco mais de Ti, para ser moldada pelas Tuas mãos. Que somente o Espírito Santo venha fluir através de nós, venha fluir ao longo dessa leitura, e que o Espírito Santo tenha liberdade no coração de cada uma delas, para direcionar, para moldar segundo o Teu querer. Para que a partir dessa leitura, a partir desse estudo, Pai, a vida de cada uma delas possa ser transformada segundo a Tua vontade. Que elas tenham clareza daquilo que precisa ser transformada nelas. Que eu tenha clareza daquilo que preciso ser transformada, daquilo que precisa ser transformado em mim. Que toda resistência caia por terra. Que toda autossuficiência caia por terra em nome de Jesus. Que toda soberba, todo orgulho caia por terra em nome de Jesus. E que somente o Espírito Santo tenha liberdade de nos mover e de nos conduzir ao longo desse dia. Obrigada, Pai, por tudo aquilo que viveremos, por tudo aquilo que estamos plantando e semeando nos céus. Porque primeiro vamos semear nos céus, para que venha a ser manifestado aqui na terra. Obrigada, Pai, porque estamos construindo. Os próximos dias e os próximos dias serão maravilhosos, serão abençoados, serão prósperos, porque estamos semeando sementes do alto no solo da nossa vida. Em nome de Jesus te agradecemos por tudo que tem feito e por tudo que ainda vai fazer, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá? Leitura de hoje, raízes podadas. É isso mesmo que você leu? Raízes podadas. Não são folhas podadas, raízes. Até ler isso aqui, eu não imaginava que as raízes poderiam ser podadas. Uma vez debaixo da terra, como vamos podar as raízes? Vamos ler. Passagem bíblica de hoje, João 15, 2. Diz assim: Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Tempos atrás, conversei com uma amiga que passava pelo processo de adaptação a uma nova cidade. E ela me disse: descobri que as raízes são podadas. Eu não sabia disso. Até então, imaginava que somente os galhos podiam ser podados, mas ela tinha razão. As raízes precisam ser aparadas, a fim de estarem prontas para receber os nutrientes de uma nova terra. É o que acontece quando uma árvore está para ser transplantada. Precisa que as raízes sejam podadas se o objetivo é voltar a crescer e se desenvolver em um novo ambiente.
Raízes podadas. Quando vai ser transplantada, sair de um ambiente para o outro. Costumamos falar a respeito das transições divinas e achamos bonito escutar a explicação acerca da transformação. Mas nem sempre nos atentamos ao fato de que o sofrimento está presente durante todo esse processo. Ao mudar de cidade, por exemplo, a pessoa se afasta de suas raízes familiares. E isso pode lhe causar tristeza e ansiedade. Passar por um tratamento médico, dependendo da gravidade, pode gerar dores e perdas. Reformar uma casa exige muita paciência e persistência diante de estruturas que vêm abaixo, da bagunça generalizada e do pó que circula pelo ar. Por isso, muitas de nós nem sempre conseguimos vencer a depressão e a dor de entender os tempos de transição marcados por Deus. Muitas de nós, vou ler de novo, nem sempre conseguimos vencer a depressão e a dor de entender os tempos de transição marcados por Deus. E aqui há uma verdade simples e profunda. Deus age por meio de estações. Nós precisamos entender e buscar compreender qual a estação que estamos vivendo. Segundo o profeta Daniel, Deus põe e depõe reis. Lá em Daniel 2:21. Deus põe e depõe reis. Isso quer dizer que ele é quem tem o poder de controlar os tempos e tudo o que acontece. Tudo o que está acontecendo na sua vida, Deus tem o poder de controlar. Deus tem o poder de controlar. Mas ou você entrega para Deus controlar, ou você assume o governo. Ou quem governa são os seus traumas, ou são suas feridas emocionais. Deus tem o poder de controlar. Mas quem está controlando? Deus, eu, meu ego, minhas feridas emocionais. Deus age por meio de estações. Os processos de crescer e diminuir, ganhar e perder, estar bem ou mal, abraçar e soltar, nascer e morrer, explicam a vida humana em seu conjunto. Explicam a vida humana em seu conjunto. Agora, seja em qual fase nos encontramos, temos de estar sempre cientes de que, enquanto vivermos e andarmos com Deus, seremos podadas. Você precisa estar andando com Deus. E aí você vai ser podada para crescimento. Agora, se você não está andando com Deus, você está passando por vales, porque todo mundo vai passar por vale. Mas isso não significa que você está sendo também podado, que o controle está na mão de Deus. Porque basta você ter uma falsa adoração para que o diabo governe sua vida. Basta você ter uma falsa adoração na sua vida, porque a Deus pertence a adoração verdadeira. É a Deus, toda honra, toda glória pertence ao Senhor. Deus não divide trono com ninguém. Deus não divide o trono com ninguém. O Espírito Santo de Deus não habita em, né? Assim, ó, um lugar santo só pode ser preenchido por um único Deus. Se é Deus quem governa a tua vida, se é Deus que está no trono da vida, você está passando pelas podas, de acordo com as estações. E para crescer ainda mais, vai ter poda. Não é assim que o jardineiro faz, né? A pessoa que cuida de um jardim, de uma plantação, ela precisa podar cada nova
a colheita precisa de uma nova poda. Então Deus vai fazer isso com a gente também. Mas, se no meu coração há uma dor profunda me governando, não é Deus quem está no trono da minha vida, é a dor profunda. E é muito fácil a gente perceber isso. Se da sua boca só sai referência sobre dor, é a dor que está no trono, não é Deus que está no trono. E aí, basta você se concentrar na dor para que o governo da sua vida seja a dor, porque tudo que você desculpa, assim, estou sarando, por isso toda hora vem esse pigarro. Por isso, todas as vezes que você vai tomar uma decisão, você pensa na dor. É assim, eu quero viver algo novo na minha vida, mas se eu tenho a dor da timidez, da vergonha, a dor do trauma, da humilhação, a dor das feridas lá emocionais, né, medo da vergonha, medo da exposição, o governo está sendo Deus ou as dores que eu tenho? Ou os medos que eu tenho? Basta uma adoração falsa para que o diabo me governe, porque eu estou dando brecha. E aí as feridas emocionais estão ditando as minhas escolhas e as minhas decisões. Não está sendo Deus. É difícil a gente assumir isso. Nossa, mas eu creio em Deus, eu busco a Deus, mas se você ainda não está tomando as decisões que Deus colocou no teu coração por medo, quem está te governando não é o Senhor, são os medos. E o medo leva você a ter idolatria. O medo faz você ter idolatria por qualquer outra coisa que não seja Deus. E aí vem os principados e potestades que a palavra de Deus fala. Os principados e potestades que acabam dominando, nós somos assim, geracionais, né? Existem bênçãos geracionais, existem maldições geracionais. Se a sua família tem essa sombra de medo, essa sombra de timidez, essa sombra de vergonha, isso vem sendo carregado, é uma potestade, é um principado, é uma potestade que está governando. No mundo espiritual é mais real que o mundo natural. Da onde vêm as feridas emocionais? Desses principados, que quer manter você em cativeiro espiritual, que é derramado pelas emoções. E vocês compreendem isso? Porque assim, ó, nós somos seres integrados, corpo, alma, espírito. Antes de se manifestar no mundo físico, e já está acontecendo no mundo espiritual. Então, a nossa guerra não é contra carne ou sangue, mas principados e potestades. A nossa luta não é aqui carnal, não são as pessoas, mas os eventos que acontecem, que nós damos significados a esse evento com base em feridas. E isso tudo vem o quê? Uma sombra da espiritualidade. Porque existem governos espirituais das trevas e da luz. Percebe como tudo está sistematicamente organizado e um influenciando no outro? Tudo é sombra do mundo espiritual. Então, nós precisamos compreender não só as nossas emoções, mas também ter noção de que há governos espirituais. Vou ler aqui voltando, tá? Fez sentido isso para você? Isso é spoiler, assim, de coisas que estou estudando, tá? Bom, a poda divina, porém, não tem a intenção de eliminar, cortar e jogar fora, mas de aparar, renovar e possibilitar crescimento e ainda mais vida. A poda divina, porém, não tem a intenção de eliminar, cortar e jogar fora, mas de aparar, renovar e possibilitar
crescimento e ainda mais vida. É exatamente o que o texto bíblico de hoje nos ensina. Em contrapartida, você pode estar pensando: mas se tudo está indo tão bem na minha vida, por que mudar? A resposta é fácil: poda é necessária. Para que as suas raízes sejam fortalecidas em um novo lugar e em um novo tempo, e a fim de que você tenha a oportunidade de ampliar os seus círculos de relacionamentos, influência e vá de glória em glória, isso requererá a submissão à poda de Deus. Vou até marcar isso aqui no meu livro. Para que as suas raízes sejam fortalecidas em um novo lugar e em um novo tempo, e a fim de que você tenha a oportunidade de ampliar o seu círculo de relacionamentos, influência e vá de glória em glória, isso requererá a submissão e a poda de Deus. Isso me fez lembrar uma frase que diz o seguinte: se ou você está crescendo ou você está morrendo. Não existe neutralidade na vida. Ah, sabe assim, o platô. Ah, eu tô no platô, tô num equilíbrio. Ou você tá crescendo ou você tá morrendo. Ou você tá vivendo algo novo, ou esse mais do mesmo está te sufocando. Você está adiando processos novos na sua vida. Porque em Deus, há sempre novidade de vida. Em Deus, há sempre vida nova. Há sempre mais vida. A vida sendo gerada na vida. É vida sendo gerada na vida, porque Deus é vida. A vida de Deus flui através de mim. As águas fluirão do meu interior, jorrando vida, jorrando vida, jorrando vida através da minha vida. Então, ou eu estou gerando vida, ou eu estou crescendo, ou eu estou morrendo. E tem gente que está morrendo aos poucos. As feridas, os aparos, a eliminação das pontas secas e quebradiças tem como propósito nos livrar de algo que julgamos demasiadamente importante. Ó, as feridas, os aparos, a eliminação das pontas secas e quebradiças tem como propósito nos livrar de algo que julgamos demasiadamente importante e que talvez esteja nos impedindo de aprofundarmos as nossas raízes de forma saudável em uma nova terra. Aquilo que você julga importante está impedindo você de aprofundar suas raízes de forma saudável em uma nova terra. Tem gente que é apegado à dor, tem gente que é apegado à ferida, tem gente que é dependente. É assim, ó, tem pessoas dependentes emocionais, já diz, né, que é dependente daquela emoção. Ela não sabe viver de uma outra forma. Tem gente que não sabe viver sendo grata. Está tão acostumada a reclamar que para ela isso é tão natural, ela não ganhou ainda consciência. Tem gente que não sabe viver se não for criticando os outros. Ela está presa a isso. Tem gente que é crítica. Crítica, 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 crítica. Tem gente que é extremamente controladora. Se ela não estiver controlando a vida dos outros, ela não sabe viver. Porque isso aqui é exatamente aqui, ó. Eu julgo demasiadamente importante julgar os outros, criticar os outros. Se eu não controlar a vida dos meus filhos, por exemplo, eu não sei viver de outra forma. Essa raiz que controla a vida dela. Porque a pessoa que tem necessidade de controle, faltou confiança e segurança na vida dela. Ela não é segura e por isso ela tem necessidade de controle. E uma pessoa que tem necessidade de controlar a vida dos outros, ela dificilmente consegue confiar em Deus.
Porque tudo está no controle da vida dela. Se ela não tiver controle sobre isso, ela não prospera, ela precisa controlar. Controle excessivo. Gente, uma pessoa que vive com essa, né, essa ferida, esse controle excessivo, ela não tem paz na vida dela. Ela não anda em paz. Deus me livre se algo fugir do meu controle. O que que vai ser? Não dorme em paz. E assim, é aqui, ó, sabe galinha choca? Galinha choca, né? Se algo foge, opa, a mão tá coçando. Jesus, as boas línguas falam que é dinheiro. Vem em mim, Senhor. As, quem tem esse excesso de controle dificilmente consegue confiar em Deus. Não confia nas pessoas, só confia nela. Só confia na sua capacidade, só confia na sua autossuficiência. Eu sou bom e vocês precisam fazer exatamente dessa forma. Lembre-se, a poda sempre se dá em ciclos e estações. Por isso, não durará para sempre. A poda sempre se dá em ciclos e estações. Por isso, não durará para sempre. Mulher, o Senhor é fiel para concluir o cultivo que iniciou em você. Portanto, submeta-se ao agricultor e permita que as suas raízes sejam podadas por ele. Submeta-se ao agricultor. Submeta-se ao agricultor. Entrega o teu coração. Por isso que assim, ó, o tempo inteiro a gente vai ver de Gênesis a Apocalipse, falando, entrega o teu coração. Entrega o teu coração ao Senhor, para que Ele governe as tuas emoções, para que Ele te dê o direcionamento naquilo que você precisa sarar. Aquilo que você precisa sarar na tua alma. Deixa eu ver aqui o que que a Ana colocou. Meu marido é controlador. Quando eu engravidei do primeiro filho, ele surtou. Ficou doente, porque não sabia como seria. Uma gestação, uma outra vida, algo que ele não poderia controlar. É exatamente assim que se comporta. Meu marido também é muito controlador. Se as coisas, assim, se ele pensar que algo sai fora do controle, ele já começa a entrar em crise. E é impressionante que geralmente, né, alguns homens, eles vão para o casulo. Eles vão para o casulo. E aí adoece fisicamente. Exatamente. Tem gente que adoece fisicamente. E que bom que foi para terapia, então, né? Sinal que tem uma mentalidade muito mais expandida aqui, né? Desperta para poder acessar a terapia, porque a maioria não acessa, tá? A Cleusa colocou aqui, ó. Eu era assim, queria controlar a vida da família toda. E adoece, né? Uma pessoa que quer controlar a vida da família toda, eu vejo, a minha sogra é muito assim também. Mas melhorou muito. Nossa, graças a Deus. Mas é assim, ó, o tempo inteiro querendo controlar a vida das pessoas, o que que cada uma das pessoas está fazendo. E isso sufoca quem quer viver, né? E aí vai gerando também aquela coisa da dependência. Tem o controlador e o outro acaba sendo dependente emocional. Se esse controla, é porque encontra espaço para esse daqui, né, ser controlado. E aí esse vira o dependente. Aí esse aqui dá as ordens, esse aqui obedece. Olha só como é que vira um jogo. Aí você não sabe quem tá, como é que é. Ninguém tá fluindo, ninguém tá leve, alguém tá pesando demais. Aí vira aquelas relações pesadas, cansativas, sufocantes, até uma hora que alguém vai
surtar. Até a hora que alguém vai dar um grito, vai passar mal, vai adoecer, porque você não foi feito para isso. Você não foi feito para controle excessivo, você foi para viver uma vida leve. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Eu tomo o teu jugo, pego o meu, que é leve, o meu fardo é leve, me dá o seu que é pesado. Esse que você não consegue controlar, esse que você sufoca as pessoas, toma o meu jugo, que é suave e é leve. Nós precisamos, nós precisamos entregar todas as nossas emoções negativas para Deus. Eu estava dependendo. Perto dele, eu só respirava. Ele decidia tudo, até eu fazer as sessões com você. Hoje eu sou segura, muito mais segura. A gente precisa conhecer, né? Todo mundo aqui passa por uma fase assim, essa fase, né, de a gente distorce muito a maneira como a gente vai vivendo a nossa vida. A gente vai distorcendo, a gente vai entrando por um caminho que acha que é o certo, até o momento que a gente se percebe sufocada. Mas é necessário a gente encontrar o nosso ponto, encontrar o nosso lugar, a nossa posição, né. Quando você volta a respirar, porque assim, ó, o lugar de dependência deve ser sempre dependência de Deus. Se a gente nos coloca na dependência de homens, é assim, ó, Deus está aqui, a gente deve se colocar na dependência de Deus. Todo homem, todo joelho se dobrará para confessar que Deus é o Senhor. Né. Então, toda língua vai confessar, essa é a promessa. Mas que bom que antes nós já estamos fazendo esse movimento de confessar. Então é Deus que está no altar do nosso coração. Se a gente coloca homens, eles estão no lugar errado e nós estamos no lugar errado. Isso fica pesado para eles e fica pesado para nós, porque eles não são deuses, eles não são deuses, eles não resolvem a nossa vida. A gente anda em comunhão com os nossos maridos. A gente anda em submissão dos nossos maridos, porque a gente está na mesma missão que eles. É a mesma missão que eles, por isso submissão. Não é abaixo deles, não significa que você está debaixo dos pés, mas você anda na mesma missão que o teu marido. Juntos vocês decidem olhar para uma mesma direção. Mas um ajudando o outro, não um debaixo do outro. Às vezes, pela com o complexo de inferioridade faz a gente achar que está debaixo deles. É esse complexo de inferioridade que precisa ser resolvido. Por que que você foi para esse lugar de se sentir inferior? O que que está em desordem na sua mente? Porque você não é inferior, né, você é filha amada, você é esposa. Você é que dá suporte, você é que nutre, você é a intercessora do lar, você é aquela que apoia, você é aquela que dá o gás para essa família. Gente, vocês acham mesmo que um homem sozinho dá conta de gerenciar uma família? Claro que não, claro que não. Júnior tá gritando ali que dá. Ah, dá, dá nada. Hum, não dá não, gente, não dá não. A mulher sabe edifica a casa, foi a mulher. O homem, o papel do homem, às vezes a gente questiona, né: "Nossa, a mulher sabe edificar a casa. Ai, olha que fardo, Jesus, que fardo pesado". Ou, quando você vai ler lá em Pedro, né, e outros textos que falam,
Ao homem foi dado o dever de entregar a sua própria vida pela sua mulher, como Cristo amou a igreja. Você acha que é fácil para o homem entregar a sua própria vida pela mulher, renunciar a si mesmo, dizer não para suas próprias vontades por amor a essa mulher? O homem, sendo homem, macho alfa, não, não é fácil para ele também. Então é uma troca, é uma troca. E nós devemos honrar, fazer a nossa parte. Fazer a nossa parte. É claro que tem relacionamentos que são um pouco mais desafiadores, mas nós estamos debaixo do amor de Deus. Nós servimos a um homem que honra a Deus. Por isso, assim, a responsabilidade do homem é tão grande quanto a nossa. Falo que é ainda maior, porque ele tem que se submeter a Deus. Ele se submetendo a Deus, você se submete ao homem. Por isso, quem ainda é solteira, escolha homens que se submetem a Deus. Porque se você escolhe errado, isso vai interferir depois na sua vida espiritual, na sua vida emocional e na sua vida física. Busque homens, busque homens que amam e honram ao Senhor. Porque ele honrando ao Senhor, ele ouvindo a voz de Deus, ele vai direcionar a sua família para Deus, porque ele vai entender que ele precisa honrar princípios e valores espirituais que honram e agradam a Deus. Olha só. E aí vocês estão debaixo de uma mesma missão. A missão dele é servir a Deus? Ó, não dá ruim, dá certo. Agora, a gente vai lá atrás, dá passos para trás, lá atrás. Você cheia de feridas emocionais. Você se conecta de acordo com as suas feridas emocionais. Aí agora, vou voltar aqui, dia 22. O custo do cuidado é sempre menor que o custo do reparo. Estamos num processo de reparo. Quem lá atrás se encaixou, chave e fechadura, você chave, seu marido fechadura, de acordo com feridas emocionais, e que hoje, algumas, né, que não tem o homem com a mesma visão, né, missão, visão, Deus, princípios, valores espirituais inegociáveis. O custo do reparo é muito maior. E a gente precisa entender isso. Está disposto a pagar preço? Ah, não, mas Jesus já pagou. Isso não significa que você não tem que fazer renúncias. Mudança de comportamento, mudança de pensamento, ajuste na personalidade, controle de temperamento. Temperamento não muda, mas se controla. Pedro era extremamente colérico e foi cheio do Espírito Santo e mudou. Então eu preciso ser cheio do Espírito Santo para poder avançar, para poder viver e vencer guerras espirituais, batalhas espirituais. É sempre espiritual, alma, físico. Graças a Deus, mesmo com todas as limitações, eu sou privilegiada. Meu marido é um homem de Deus, glória a Deus. Conhece a palavra, tem temor do Senhor, tudo de bom primeiro é para mim e para os meninos. Eu reconheço tudo e faço o possível para honrá-lo. E honra mesmo, honra, honra esse homem, porque isso é assim, ó, 5% da humanidade. Vocês têm noção? Minha filha, você é privilegiada. Honra esse homem mesmo, dê o melhor, dê o seu melhor para ele. Mulher virtuosa. Tem que ser assim, ó, o seu alvo na sua vida é se tornar a mulher virtuosa
de Provérbios 31 mesmo. Quanto mais você se torna virtuosa, mais ele se torna honrado e destacado entre os homens. E o homem que vai influenciar outros homens a se tornarem cada vez melhor. Glória a Deus. Meu marido também. Meu marido também. Fabiola também. Meu marido, muitas coisas, muitas. Mas está nos ajustes de Deus lá também. Tem que passar ainda por umas provas lá. Quanto melhor eu me torno, melhor ele também se torna. Vai caminhando junto, mas tem que ter paciência. Tem que ter paciência. Pode não buscar a Deus, mas está vivendo princípios, né? Vai sendo ajustado, vai sendo moldado. Por quê, gente? Olha só. Quando a gente casa, aqui lá fala, né? Ao mudar de cidade, por exemplo, a pessoa se afasta de suas raízes familiares. Isso já é poda. Quando a gente casa, a gente se afasta de raízes familiares e temos que construir a nossa. Isso já é poda. E aí, para a gente crescer, a gente tem que se afastar um pouco de raízes familiares. Às vezes a gente não entende isso, a gente acha que, nossa, que absurdo. Não, é necessário, porque como eu expliquei, a árvore mãe, se ela ficar ali acobertando os filhos não crescem. O teto vai ser sempre a árvore mãe. Então você que tem filhos, você tem que deixar os seus filhos irem. Os seus filhos cresçam, deixa, né, declare palavras de bênção para que seus filhos cresçam cada vez mais que você. Eles estão vivendo uma nova era, um novo tempo, uma nova geração, um novo momento. Então deixa os filhos crescerem. A gente precisa reconhecer que nós temos limitações. Os nossos pais precisam reconhecer também que eles têm limitações. E que o fato de eu estar, às vezes, distante não significa que eu não os ame. Eu os amo tanto que eu estou indo para o mundo vencer, crescer, prosperar, para continuar sendo suporte. Para que eu possa honrar, porque honrar pai e mãe é garantir que nada falte para pai e mãe, quando eles estiverem necessidade. Honrar pai e mãe é você garantir que não vai faltar teto, que não vai faltar comida para os seus pais. Você pode garantir isso, quanto mais você prosperar. Mas para você prosperar, você precisa, às vezes, sair das raízes dos seus pais, porque seus pais têm crenças limitantes, níveis de escassez. E se você não romper com esses níveis de escassez, você não cresce além. Para você garantir prosperidade, abundância sobre a vida dos seus pais, quando for necessário. Porque o verdadeiro evangelho é cuidar dos órfãos e das viúvas. É você garantir sustento para os órfãos e as viúvas. Esse é o verdadeiro. Como faremos isso? A igreja faz isso? Não. Os filhos que têm pais, que são viúvos, precisam dar suporte a esses pais. Garantir que esses pais tenham amor para que não sobrecarreguem a igreja. Mas aí eu não faço nem para mim, porque eu estou presa. Porque eu estou presa. A minha, assim, ó, eu fico sempre batendo só, como se assim, ó, tem gente que acredita que honrar pai e mãe é dizer sim para pai e mãe para tudo. Sim, mãe. Sim, mãe. Ah, eu não posso viajar para fazer esse congresso porque você não concorda, porque isso é coisa da minha cabeça. Tá bom, não vou fazer isso. Porque tem mãe que fala: para que você vai fazer isso? Você vai inventar coisa, você vai gastar dinheiro. Nunca vi ninguém ganhar dinheiro indo para congresso para fazer não sei o quê. Porque eu ouvia isso lá atrás. Ah, vai gastar dinheiro com investimento em congresso lá em São Paulo? Vai fazer o quê em São Paulo? Tem nada lá, seu trabalho é aqui, vai. Eu já ouvi isso.
Só que você vai fazer um network, você vai expandir, você vai fazer negócio, você vai fazer uma viagem. Vai. São esses lugares que vão fazer você, às vezes, alcançar um novo patamar, fechar novos negócios, abrir novas portas. E aí você vai crescer, você vai prosperar. Mãe, vou abrir uma empresa, vou abrir meu consultório, vou fazer tal coisa nova, vou empreender. Tá louca? Vai sair, vai sair da prefeitura, Fabiola? Você é doida? Você tem o seu salário certo, seguro todo mês. Você é maluca? Vai abrir loja de imóveis? Você não está vendo como é que está o mercado? Você não está vendo como é que está a economia? Você não está vendo como é que está o Brasil? Vai empreender nesse país? É ou não é? Crenças dos nossos pais. Mas se a gente não fizer aquilo que está aqui ardendo, queimando no nosso coração, a gente não vai romper. E aí a gente não faz para a gente e não garante para eles. Honrar é garantir que os nossos pais, que nos deram tudo, porque assim, a gente nunca vai dar além, tá? Porque aquilo de mais importante foi nos dado, vida. Você nunca vai pagar isso. É impagável, mas você pode garantir que nada falte seus pais. Nada falte seus pais. Você vai ter para a sua família e para não faltar para os seus pais. Porque primeiro também é a sua família e nada falta para os seus pais. Porque seus pais fazem por eles. Você vai fazer por você e nada falta. Os seus filhos vão fazer por eles e nada falta para você. Cada um vivendo a sua fase e nada faltando. Sempre com suporte de saúde e alimento, e teto, segurança. Isso é honrar pai e mãe. Quero propor para vocês no dia de hoje jejum de emoções negativas. Jejum de emoções negativas. Qual a emoção negativa que mais passa, mais você gasta energia ao longo do dia? Preocupação, medo, insegurança? Qual é a emoção negativa? Todo mundo tem uma, que é o seu fantasma. Vergonha, timidez. Ao longo do dia de hoje, você vai ficar em estado de presença consciente e presente, para se auto-observar. Você reclama, o que você fala, tudo relacionado à negatividade. Você vai entregar para Deus. Todas as vezes que você perceber e você está sendo atormentada por essa emoção negativa, por esse pensamento negativo, você vai se arrepender. Eu reconheço esse sentimento em mim. Eu reconheço essa emoção que está me controlando. Esse pensamento negativo que está me controlando. E eu me arrependo. E eu entrego para o Senhor. Eu não aceito mais ser controlada por isso. E eu decido. Aí você vai pensar no positivo para combater esse negativo. Ou você vai correr, pegar o seu celular, vai abrir o Safari e vai colocar assim: passagem bíblica que combate o medo. Passagem bíblica que combate um estresse. Uma passagem bíblica e você vai declarar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus nunca volta vazia. Ela é poderosa para alcançar o profundo do teu ser. Qual? Corre para pesquisar uma passagem bíblica e ancora. Você primeiro vai precisar se arrepender, reconhecer que está pensando negativo, reconhecer que está sentindo, né, emoções negativas. A partir dessa emoção, o que você pensa?
Qual o significado que você está dando para a sua realidade de vida? Aonde isso está conectando e por que isso está transformando a tua realidade no que você está vivendo hoje. Reconheça esse cenário todo. O Espírito Santo vai te mostrar. E a partir daí, então, você vai pesquisar uma palavra bíblica, um versículo bíblico, para você ancorar positivamente. Aí eu acredito que meditar em frases positivas transforma, porque a palavra sempre vai cumprir aquilo que ela foi destinada a fazer. A palavra de Deus cumpre, tá? Então, a atividade de hoje é essa, tá? Certo? Esse é o nosso devocional de hoje. Alguém quer complementar alguma coisa? Uma mãozinha? Não? Então, nosso videozinho para encerrar. Alguém? Ninguém quer falar nada? Todo mundo quietinho? Só gratidão. Vamos ligar então a câmera? Quem pode? Sorriso. Maravilhosas. Show. Maravilhosas. Beijo grande, ótimo dia para vocês. Ótima quarta-feira. Se cuidem. Até amanhã.